E se você seguisse todas as regras, guardasse dinheiro todo mês, evitasse dívidas, trabalhasse duro, e mesmo assim, um dia, percebesse que estava ficando pobre? Essa é uma pergunta que, infelizmente, não é apenas hipotética. Parece injusto, não é? Afinal, desde pequenos aprendemos que se fizermos tudo certo, estudar, trabalhar, economizar, investir com cautela, o resultado será segurança financeira e estabilidade. Mas, e se essa fórmula não funcionasse mais? Hoje, vamos explorar por que tantas pessoas, mesmo seguindo o manual da boa conduta financeira, ainda acabam com menos poder de compra, menos qualidade de vida e menos futuro. E o mais importante, vamos entender como se proteger dessa armadilha invisível. Pense em alguém que você conhece. Pode ser um parente, um amigo, talvez até você mesmo. A pessoa tem um emprego estável, paga as contas em dia, evita compras desnecessárias. No papel, está tudo perfeito. Mas, mês após mês, sobra menos no fim do salário. As contas sobem, os preços aumentam, e o dinheiro parece evaporar. Por que isso acontece? Antes de chegar à resposta, precisamos olhar para 3 grandes forças que trabalham silenciosamente contra qualquer pessoa, não importa o quão disciplinada ela seja. A primeira é a inflação, o ladrão invisível do seu dinheiro. Você pode estar guardando R$ 500 por mês, mas se o custo de vida aumenta 8% ao ano, aquele dinheiro está encolhendo, mesmo sem você perceber. A segunda força é o custo de oportunidade. Guardar dinheiro sem investir de forma eficiente significa perder o crescimento que poderia acontecer ao longo do tempo. O problema é que, por medo de perder, muita gente deixa o dinheiro parado. E parado, ele perde valor. A terceira força é o sistema financeiro e econômico em si. E aqui entra algo mais incômodo. Muitas das regras do jogo não foram criadas para te enriquecer. Pelo contrário, elas beneficiam quem já está no topo. Mas calma. Ainda não é hora de falarmos do final dessa história. Se eu te contar agora, você vai perder o mais importante: entender como isso acontece e como evitar. Imagine que você está num barco, remando com toda a força. Você está fazendo tudo certo, remando na direção certa, com um ritmo constante. Mas a correnteza é tão forte contra você, que mesmo remando sem parar, você não sai do lugar. Agora troque a correnteza pelo aumento de preços, os juros altos, os impostos e as mudanças no mercado de trabalho. Mesmo que você esteja remando, ou seja, trabalhando, economizando, investindo com cautela, existe uma força invisível te empurrando para trás. O pior? Muitas vezes, essa força se intensifica justamente quando você acha que está seguro. Pessoas que dependem apenas de um salário fixo sentem isso de forma mais intensa. Se a inflação sobe 10% e o seu aumento anual é de 5%, na prática, você está mais pobre. Mesmo recebendo mais, o que você pode comprar com esse dinheiro diminuiu. Mas não é só a inflação. A tecnologia e a globalização mudaram a forma como o dinheiro circula. Hoje, empresas podem contratar mão de obra mais barata em outro país, automatizar tarefas e reduzir salários. Se você não se atualiza, o mercado encontra alguém que faz o seu trabalho por menos. E então, surge o grande dilema. Você faz tudo certo, mas o certo de ontem pode não funcionar mais hoje. Isso significa que não adianta apenas seguir conselhos financeiros básicos como guarde dinheiro ou não gaste mais do que ganha. Eles são importantes, claro, mas não são suficientes para enfrentar o jogo real. E tem mais um fator que muita gente esquece: o risco de eventos inesperados. Uma crise econômica, uma doença, a perda do emprego. Qualquer um desses cenários pode destruir anos de economia em semanas. O que vamos fazer agora é entender, passo a passo, quais são as estratégias que podem transformar essa maré contra em uma corrente a seu favor. Mas só vamos chegar nelas no final, porque antes precisamos ver os erros invisíveis que até as pessoas mais cuidadosas cometem sem perceber. E um deles é confiar demais no próprio planejamento. Quando você acha que está seguro, tende a baixar a guarda. E é nesse momento que decisões erradas, ou a falta de decisões, podem abrir brechas para a pobreza entrar, silenciosa e sem aviso. Quando falamos que fazer tudo certo pode não ser suficiente, não estamos incentivando a imprudência. Na verdade, a disciplina financeira ainda é a base. Mas, se essa disciplina não estiver adaptada à realidade atual, ela se transforma em uma armadilha silenciosa. Muita gente, por exemplo, acredita que poupar em uma poupança tradicional é um ato seguro e inteligente. E durante décadas isso realmente fez sentido. O problema é que, nos últimos anos, a inflação muitas vezes superou o rendimento da poupança. Ou seja, ao invés de proteger seu dinheiro, você pode estar apenas assistindo ele se desvalorizar lentamente. Outro ponto é que o conceito de estabilidade mudou. Antes, trabalhar 30 anos em uma empresa, subir aos poucos de cargo,
garantir aposentadoria e benefícios era o caminho mais comum. Hoje, as empresas mudam, se fundem, cortam equipes, terceirizam. A estabilidade não está mais na empresa, está na sua capacidade de se adaptar e gerar valor, em qualquer cenário. E aí surge o segundo erro invisível: depender de uma única fonte de renda. Quando você tem apenas um salário, sua vida financeira está completamente amarrada ao destino daquela empresa ou setor. Se algo der errado, e em algum momento sempre dá, seu sustento fica em risco. Imagine que seu salário é um lago. Enquanto chove, o lago se mantém cheio. Mas, se a chuva parar, ele seca rapidamente. Agora, imagine ter vários riachos alimentando esse lago: investimentos, renda extra, trabalhos paralelos. Se um secar, os outros continuam abastecendo. O terceiro erro invisível é não acompanhar o próprio custo de vida. Com o tempo, é comum aumentar gastos conforme aumenta a renda. Isso é chamado de inflação de estilo de vida. Você começa ganhando R$3.000, gasta R$2.500 e guarda R$500. Depois, começa a ganhar R$6.000, mas agora gasta R$5.800 e continua guardando apenas R$200 ou até menos. Isso é perigoso porque, quando algo muda para pior, os cortes são muito mais dolorosos. Você já se acostumou com um padrão mais alto, e reduzir parece impossível. Mas talvez o mais perigoso de todos os erros seja não investir em conhecimento financeiro. O mundo mudou mais nos últimos 20 anos do que nos 100 anteriores. Novos ativos, novas moedas, novas formas de ganhar dinheiro e também novas armadilhas. Quem para de aprender, fica vulnerável, mesmo que esteja economizando e trabalhando. Até aqui, falamos de erros que corroem silenciosamente o seu patrimônio. Mas falta entender o outro lado, as forças externas que você não controla. E são elas que tornam a pergunta do vídeo tão perturbadora. Imagine que, de um dia para o outro, a moeda perde valor. Não é ficção. Já aconteceu e continua acontecendo em vários países. Quando isso acontece, não importa se você trabalhou duro, guardou dinheiro ou fez o certo, o seu poder de compra despenca. Ou então, pense em mudanças tributárias. Novas taxas, novos impostos, contribuições obrigatórias. Mesmo que você mantenha o mesmo padrão de vida, o custo de manter esse padrão aumenta. E ainda temos o avanço da automação e da inteligência artificial. Muitos empregos que existem hoje podem desaparecer ou mudar radicalmente nos próximos 10 anos. Se você não se antecipa, pode se ver sem espaço no mercado, mesmo sendo um bom profissional. Tudo isso nos leva a um ponto. Não basta fazer o certo. É preciso fazer o certo para o momento atual. E é aqui que vamos entrar nas estratégias. Mas antes de revelar quais são, quero que você imagine o seguinte cenário. Você está há 10 anos de se aposentar. Tem uma boa poupança, pouca dívida e um plano. De repente, a economia entra em crise, a inflação dispara, e seus investimentos começam a render menos do que a perda do valor da moeda. Em 5 anos, metade do seu poder de compra desaparece. E o plano de aposentadoria que parecia sólido, já não garante nem o básico. Isso, infelizmente, não é impossível. E entender por que é o primeiro passo para evitar que aconteça com você. Imagine a cena. Você trabalha duro, paga todas as contas em dia, evita dívidas desnecessárias, guarda uma parte do que ganha, investe com cautela. Você segue exatamente o que os manuais de finanças pessoais recomendam. E mesmo assim, um dia percebe que está com dificuldades para manter o mesmo padrão de vida. Ou pior, vê o seu patrimônio encolher sem entender o motivo. Soa injusto, não é? Afinal, se você está fazendo tudo certo, o resultado deveria ser positivo. Mas o mundo real nem sempre segue essa lógica. Existem armadilhas invisíveis e forças externas que podem corroer o seu patrimônio silenciosamente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Primeiro, precisamos entender que fazer tudo certo é um conceito relativo. O que era certo financeiramente há 20 anos pode não funcionar mais hoje. O cenário econômico mudou, as regras mudaram, e as oportunidades também. Se você seguir um manual antigo para enfrentar um jogo novo, pode estar perdendo sem perceber. Um dos maiores erros invisíveis é confiar demais em métodos ultrapassados. Durante décadas, por exemplo, deixar dinheiro na poupança era visto como seguro e eficiente. Hoje, muitas vezes a poupança perde para a inflação. Ou seja, você acha que está protegendo seu dinheiro, mas na prática está assistindo ele se desvalorizar. Outro erro é acreditar que ter um emprego fixo é garantia de estabilidade. Há 30 anos, trabalhar 30 anos na mesma empresa e se aposentar com benefícios era algo comum. Hoje, as empresas cortam custos, terceirizam, substituem funções por tecnologia. A segurança não está mais no crachá, e sim na sua capacidade de gerar valor em qualquer contexto. E é aí que entra o segundo problema.
depender de uma única fonte de renda. Se você vive só de um salário, toda a sua vida financeira está amarrada a ele. Perdeu o emprego, perde o sustento. É como depender de um único riacho para encher seu lago. Se ele secar, todo o lago seca. Agora imagine ter vários riachos, investimentos, rendas extras, trabalhos paralelos. Se um secar, os outros continuam alimentando. O terceiro erro é a chamada inflação de estilo de vida. Conforme ganha mais, gasta mais. Você começa guardando R$ 500 por mês quando ganha 3.000. Depois, passa a ganhar 6.000, mas agora gasta quase tudo e guarda menos que antes. O problema é que, se a renda cair, cortar gastos dói muito mais. E existe ainda um erro mais perigoso: parar de estudar finanças. O mundo muda rápido, novas formas de ganhar e perder dinheiro surgem todo ano. Quem não acompanha, fica vulnerável. Até aqui falamos dos erros internos, mas há também as forças externas. E é aqui que a coisa fica realmente séria. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim ser atingido por crises econômicas. Inflação alta, desvalorização da moeda, mudanças na tributação. Imagine guardar durante anos, e de repente, ver o seu dinheiro comprar cada vez menos coisas. Ou uma reforma na aposentadoria que mude completamente o valor que você receberia. Outro risco vem da automação e da inteligência artificial. Muitos empregos vão desaparecer ou mudar radicalmente. Quem não se adapta pode ficar para trás, mesmo sendo um bom profissional. Tudo isso mostra que fazer o certo não é suficiente. É preciso fazer o certo para o momento atual e com flexibilidade para mudar. Mas antes de falar nas soluções, vamos imaginar um cenário que vai te fazer pensar. Você está há 10 anos de se aposentar. Tem uma boa poupança, poucos gastos supérfluos e um plano sólido. De repente, uma crise global faz a inflação disparar. Os investimentos que pareciam seguros começam a render menos que a perda do valor da moeda. Em 5 anos, metade do seu poder de compra desaparece. E a aposentadoria confortável que você planejou vira uma luta para pagar o básico. Assustador, não é? E o pior é que esse cenário não é impossível. Vários países já viveram algo parecido. Agora, vamos ver como se proteger desse destino. A primeira estratégia é diversificar não só investimentos, mas também fontes de renda. Ter mais de um fluxo de entrada reduz o impacto de crises. Mesmo que um caia, os outros sustentam. Isso pode incluir freelances, negócios digitais, aluguel de imóveis ou criação de produtos. A segunda estratégia é investir em ativos que protejam contra a inflação. Títulos indexados ao IPCA, alguns tipos de fundos imobiliários e até metais preciosos podem ajudar. A terceira é manter parte do patrimônio em moeda forte. Dólar, euro ou até mesmo ativos globais podem proteger contra a desvalorização da moeda local. Mas não basta só investir. É preciso acompanhar as mudanças na economia e se adaptar rápido. Isso exige conhecimento contínuo e curiosidade constante. Outro ponto crucial é evitar aumentar o padrão de vida só porque a renda aumentou. Controle a inflação de estilo de vida e guarde a diferença para investir. E, por último, tenha um plano de emergência. Uma reserva que cubra pelo menos 6 meses de gastos essenciais. Essa reserva te dá tempo para reagir quando algo der errado. No fim das contas, fazer tudo certo não significa seguir um manual fixo para sempre. Significa estar preparado para mudar de rota quando necessário. E você, já pensou se está apenas repetindo hábitos antigos achando que está seguro? Talvez esteja na hora de atualizar seu plano financeiro para o mundo de hoje. E aí, quer que eu faça uma simulação mostrando quanto dinheiro você pode perder se ignorar esses pontos? Se sim, comenta aqui embaixo que eu trago nos próximos vídeos. E se você quer continuar recebendo conteúdos que realmente abrem seus olhos para a realidade financeira, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Porque fazer tudo certo é bom, mas fazer certo no momento certo é o que realmente vai te proteger.